na ponta do lápis, assim, a política identitária tem menos força eleitoral do que parece para nós que vivemos na universidade, nas redes sociais. Ela parece ter uma força, um apelo muito maior que ela efetivamente tem. Então, o problema é o seguinte: e a esquerda tradicional? O que pode ter acontecido é que a pauta, isso está acontecendo com a social-democracia europeia também, porque a força que mais perdeu com a ascensão da ultradireita na Europa não foram os conservadores, foi a social-democracia. Claro. E no Brasil não aconteceu isso. Quer dizer, no Brasil a gente tem a ascensão da ultradireita contra a social-democracia. Quem perdeu, digamos, no jogo político foram os liberais, um liberalismo social que era expresso ali pelo PSDB e uma aliança com um certo conservadorismo mais tradicional da política brasileira. Esses foram os grandes derrotados, né? Tanto que a gente hoje, ninguém mais fala em centro na política. A gente inventou o centrão, mas o velho centro, o centro liberal, o MDB, né, o PSDB, segmentos do PFL desapareceram. Então, no Brasil, o debate se colocou diferente da Europa e a questão da esquerda não identitária, vamos chamar assim, talvez, né, a agenda, não que tenha se esgotado a pauta de redistribuição, a pauta de redução da pobreza, de redução da desigualdade no Brasil, é que, pelo menos, se a gente observar o governo Lula, em relação à sua cesta de políticas sociais, há praticamente uma política nova, que é o pé de meia, até onde eu alcance. Quer dizer, que nem era originalmente uma política do governo Lula, né? Veio da Tabata. Justamente. Então, essa é uma política... A gente teve aqui no Rio, né? Teve essa discussão aqui. O tema da desigualdade ainda é o grande tema da esquerda, e a redução da pobreza, mas com essas transformações do Brasil, será que a população não quer ouvir outros temas? Deixa eu botar uma tese aqui na mesa. Qual é a diferença da Europa para o Brasil nesse sentido? Social-democracia, evidentemente, é aquele mecanismo... Você tem fábrica, manufatura, indústria de manufatura, contrata pessoas aos milhões, está todo mundo no mesmo chão de fábrica, todo mundo entrando às 7, saindo às 5, ou entrando às 9, saindo às 5, com a mesma pausa de almoço, todo mundo está na mesma faixa salarial ou nas mesmas 3 faixas salariais. Para você organizar esse exército politicamente em sindicato, é muito simples. Está todo mundo junto. A luta pelo aumento de salário para um é a luta de aumento de salário para todo mundo. Mas tem os mesmos interesses. É isso. E era assim na Europa, era assim nos Estados Unidos, era assim no Canadá, era assim no ABC de Paulista. Agora, quando de repente o trabalho começa a ir para gig economy, aí um é adversário do outro. E você não consegue mais organizar politicamente, porque a característica da plataforma, e isso é do mundo digital, não acho que seja uma coisa de um vilão e tudo mais, é só uma estrutura econômica diferente. A característica da plataforma é justamente de descentralizar, e desintermediarizar. Quando você tem a falta dessa intermediação, acabou a liga que formava um partido social-democrata, porque acabou o sindicato. Agora, no Brasil tem uma característica, porque a gente nunca se industrializou plenamente, e o Lula, em particular, tem uma peculiaridade que é uma coisa única e muito particular, que é o Lula tem apelo desde a eleição de 2006, é a tese do lulismo do André Singer, ele tem apelo para um eleitor conservador extremamente pobre, principalmente no Nordeste, mas também Norte do país, que depende de repasses do Estado para viver, para ter 3 refeições por dia e um teto em cima da cabeça, e que, além de ter essa coisa da política pública, né, do Bolsa Família e outras políticas públicas que são muito importantes para ele ainda por cima tem uma identificação pessoal com Lula. O Lula é o retirante nordestino que deu certo. Se você quer olhar para alguém e falar, você pode ser alguém na vida, meu filho,
O Lula é o exemplo que você tem. Então, o que faz com que o Brasil seja diferente da Europa, me parece, é esse eleitorado. O mecanismo da social-democracia quebrou aqui como quebrou lá. Mas o Lula ganhou, a partir de 2006, um eleitorado que ele não tinha e que o Partido Social Democrata Europeu não tem como ter. Agora, Jairo, em 2030, partindo-se do princípio de que o Lula vai ser reeleito, em 2030 acaba. A esquerda não tem esse voto. O Lula tem esse voto. Mudou muito. E há uma singularidade, eu acho que você fez uma ótima explicação das diferenças entre a social-democracia europeia e talvez, digamos assim, a era social-democrata do PT tenha sido até meados da década de 90, antes do processo de desindustrialização acelerada que o Brasil viveu, né? Que o Ocidente viveu. Mas assim, então o PT dos anos 80, ele era um partido que, embora não se chamasse como tal, ele tinha, digamos, uma grande inspiração na social-democracia europeia. O aditivo foi justamente, a grande mudança tem a ver com a presença do Lula e dos seus governos, e os governos da Dilma também, né, de privilegiarem uma franja da sociedade, ou seja, eleitores de mais baixa renda e escolaridade, com políticas de transferência de renda, que não são as políticas tradicionais da social-democracia, que em geral são políticas universalistas de educação, saúde, quer dizer, PT inventou uma série ou adaptou uma série de políticas públicas que foram responsáveis em série pela vitória, né, das duas vitórias da Dilma, do Lula em 2010, do próprio Lula em 2022, e provavelmente será se Lula vencer esse ano, ou seja, o eleitorado das pequenas cidades do Nordeste. Quer dizer, a diferença em termos de votos que o Lula, eu digo das pequenas cidades, porque o Lula sai dessas cidades com 6, 7 milhões de votos a mais do que o candidato, né? O Lula e os candidatos do PT, inclusive Haddad. Para tirar essa diferença no Sudeste, só o Bolsonaro conseguiu em 18, os outros não conseguem. Só essa diferença. Mas aí você pega um eleitorado masculino jovem radicalizado. Justamente. A diferença é que não há, até onde eu alcance, uma social-democracia que viva das pequenas cidades, viva dos municípios com menor TH, viva dos rincões do país. Essa é a diferença. O populismo não é social-democrata, né? Não é. Eu digo, estou chamando de esquerda social-democrata nesse sentido. Claro. Mas tem razão. Mas tem uma componente interessante agora, vindo para a periferia. Você tem um jovem que antes estava eventualmente na indústria e tal, e era receptivo ao discurso do PT e tal, do sindicato. Mas agora com a Gig Economy e tal, você tem o cara que é motorista de aplicativo e que não é operário, não está no sindicato, e ele quer ganhar dinheiro e subir e ficar rico. E o que o PT diz para esse jovem é: você é um otário, você é um pobre de direita, você não vai chegar a lugar nenhum, isso aí tudo é uma conversa fiada, você vai continuar quebrado. Mas então qual é a alternativa? Não, a alternativa é você ser CLT, trabalhar na indústria, e você vai ser explorado pelo capitalista, por causa da luta de classe. Você nunca vai ser o capitalista, porque ganhar dinheiro não é uma bandeira razoável para essa esquerda tradicional. E aí o que você oferece para o cara é fazer: olha, ou você é otário de ser motorista, ou você é otário de ser CLT. O que a esquerda está oferecendo para esse pobre da periferia, né? Não surpreende que esse cara vá para outro lugar. Por enquanto, o que a esquerda oferece é o que o governo de esquerda tem oferecido, não é? Quando ela estiver fora do poder, ela vai ter que olhar para esse mundo e tentar ajustar o programa, ajustar processos de incorporação desses jovens no próprio partido. Por enquanto, ela pode se dar o luxo de abrir mão desse eleitorado. Claro que, não vou dizer que ele abre mão, ele não consegue falar de uma maneira tão eficiente quanto a direita está fazendo. Mas é uma repulsa ao empreendedorismo, né, muito forte dentro do PT, né? Porque o empreendedorismo é o capitalismo, de alguma maneira. O pessoal também. Pois é, também. Então, deixa eu pegar o gancho aqui da pergunta do Ricardo e te fazer uma última pergunta. A gente já está chegando aqui ao fim.
Você fala muito do surgimento dos evangélicos e você fala do surgimento dos evangélicos pelo lado dos valores. É que tem, de fato, uma profunda mudança. Essa turma, esse conjunto de brasileiros que a gente sempre considerou pobres, hoje estão num universo em que o problema deles passa a ser pagar boleto, deixa de ser se alimentar 3 vezes por dia e ter um teto. Então a gente está falando essencialmente de uma classe média baixa. Não estou dizendo que a vida não seja dura, porque a vida não é à toa que eles chamam de o corre, né? A vida é o corre, mas é uma vida de classe média. E aumenta a renda, aumenta o nível educacional e religiosamente se organizam de um jeito que jamais vimos pessoas se organizarem religiosamente no Brasil, que é em igrejas protestantes. A gente era um país católico que tinha aquela franja de religiões afro, que, aliás, conviviam muito bem, aprenderam a conviver em lugares como o Rio, como a Bahia, tudo mais, né? Um sincretismo. Mas, de repente, a gente tem esse mundo crescente, 1/4 indo para 1/3 do Brasil evangélico. Vem cá, o Weber estava certo? Existe uma ética protestante do trabalho que reorganiza politicamente a cabeça dessas pessoas? Será que tem um componente, a partir do momento que deixam de ser católicos e passam a ser protestantes? Porque seus pais e avós eram católicos, né? Vieram católicos do Nordeste e migraram no êxodo rural para São Paulo, para o Rio, para Belo Horizonte, para Brasília. Não encontraram uma igreja católica, mas tinha um bando de pastor ali abrindo uma portinha. Dos anos 60 para cá, de forma cada vez mais acelerada, a gente viu. Tem uma mudança de compreensão do mundo e o crescer economicamente por conta do trabalho passa a ser um valor. Você acha que tem um componente disso? Porque se for isso, se a tese weberiana estiver certa aqui e ela se aplicar ao Brasil, isso é uma mudança sociológica radical que não tem nada a ver com valores, com aborto, com banheiro trans e tal. Tem a ver com como que você pensa trabalho, como você pensa renda, como você organiza economicamente o país, né? A tua hipótese é boa. Eu vou chamar assim de hipótese porque a gente não tem dados para ou refutá-la ou acolhê-la, né? Até o ISER agora realizou uma grande pesquisa nacional com 15 mil brasileiros sobre religião e uma série de atitudes. Talvez seja a maior pesquisa que a gente já teve no Brasil sobre religião e valores. E provavelmente a gente vai poder, com essa pesquisa, comparar melhor, né? Até, eu não vi o questionário, mas ética do trabalho, visões de mundo, questão das armas, do aborto, entrou tudo na pesquisa, né? Mas, por enquanto, eu suspendo o meu juízo, né, sem os dados, mas há um elemento interessante aqui no Brasil, que é o seguinte: o movimento evangélico, chamado assim mais por nós estudiosos do que pelos próprios, necessariamente, a pessoa mais evangélica que eu conheço, mais radical, eu pedi para ela se autodefinir para mim, ela falou que era cristã, ela não se via como evangélica. Então, o que diferencia... Deixa eu te interromper só para um comentário, que isso é uma coisa que eu aprendi recentemente numa conversa, e depois comecei a testar e descobri que é verdade. A diferença entre pentecostal e neopentecostal no mundo evangélico é zero. A pessoa deixa uma igreja e adota outra igreja porque gosta do pastor, gosta da comunidade. Se a igreja é batista ou universal, na cabeça dela, ela segue sendo a mesma pessoa cristã. Mas então, voltando aqui à diferença fundamental, talvez, para a hipótese do Weber, e também, para ser justo, muitos historiadores modernos disseram que o Weber estava errado, não é? Que a hipótese dele não se confirma com os dados modernos, mas vamos lá. A hipótese do Weber era uma relação entre crescimento das denominações, na época, sobretudo, luteranos e calvinistas na Europa, e como isso tinha dado criado um ambiente, uma cultura favorável
por associação religiosa e de valores para a ascensão do capitalismo, a ética do trabalho, da acumulação, da dedicação. Há uma diferença fundamental com o Brasil, que é o nosso mundo evangélico é muito fragmentado. Eu acho que a gente tem dificuldade até de criar digamos assim, uma lista de tópicos em comum em tantas denominações. É o que você falou, o pastor da igreja, se você vai na Baixada aqui no Rio, coisa que eu já fiz, às vezes num quarteirão você já encontra 8 templos diferentes. E alguns desses templos têm a Assembleia de Deus do bairro tal. Ou seja, é o pastor dissidente que criou e levou com ele 50, 60 pessoas. O Antônio de Paula, que é o deputado estadual aqui, evangélico, ele é pastor evangélico da Assembleia de Deus de Madureira. De Madureira. E tem outros... E aí tem um que é muito mais à direita, o outro é mais E é difícil até falar de uma teologia em comum, sabe? Então, o que a gente precisa entender melhor é se existe de fato algo em comum todas essas denominações desse campo que a gente está chamando de campo evangélico e como isso se traduz na política. O que eu consegui levantar para o livro é, primeiro, os evangélicos até 2014 votavam majoritariamente na esquerda. Se houve uma inflexão em 18, a minha hipótese explorada foi que isso se deve a um alinhamento, digamos, com os valores mais gerais. E, de fato, eu mostro aí no capítulo 4 do livro, para ser preciso, quando eu classifico a população brasileira em conservadores, liberais e moderados, a partir de um exercício muito simples que eu fiz, os evangélicos, primeiro, é o grupo com maior percentual de conservadores, nesses tópicos mais de costumes, e há um alinhamento muito claro entre ser conservador e a probabilidade de votar na direita. Então, de certa maneira, Bolsonaro conseguiu alinhar o movimento evangélico, grande parte dele, ou 70% dos evangélicos, à direita, repetiu isso em 2022 e o Flávio está repetindo mais ou menos no mesmo patamar no primeiro turno. O Flávio tem, segundo o Datafolha de ontem, 68% dos votos dos evangélicos hoje. Então é algo impressionante. Essa campanha tem que começar a verdade derrotando a mentira. O filho mais velho do capitão segue aqui, de pé, firme e forte ao lado do povo brasileiro. Os dois estão jogando o mesmo jogo, cada um preocupado com a sua eleição. Ninguém está preocupado com o Brasil. Tudo que dá certo nesse país parece que o PT não gosta. Nós não precisamos ser refém de um debate político construído entre um mongoloide como Flávio Bolsonaro e um cachaceiro senil como Lula.